começou, né? Então, boa noite a todos, oficialmente, né? Muito obrigado pela disponibilidade do professor Rodrigo. Muito obrigado a todos que se inscreveram, que colaboraram na divulgação. Professor Rodrigo, foram mais de 200 inscritos, acho que 210 inscritos. E hoje muita gente me perguntou, me comentou que ia se inscrever, mas já estava fechado, né? A título de informação apenas, o que acontece é o seguinte, é o robozinho que dispara o link. Aí se a gente deixasse aberto, o pessoal ia fazer a inscrição hoje, não ia receber os links, né? Mas eu agradeço a ajuda de todos, muito obrigado mesmo. E a propósito, doutor Rodrigo, professor Rodrigo, que a gente estava falando, né? Pode gravar essa aula e disponibilizar no YouTube, o senhor aceita, tudo bem? Claro, com certeza. Então tá jóia. E, pessoal, eu indico a todos que se inscrevam no canal da OAB São Bernardo do Campo. Tem palestras maravilhosas lá, de todas as áreas, mas principalmente da Comissão de Perícias. Todo mês tem palestra e todo mês a gente disponibiliza no canal da OAB São Bernardo do Campo. E indico também para que acompanhe o Perícias Forenses OAB SBC do Instagram. E, doutor Rodrigo, abre para a pergunta, deixa as perguntas para o final. O que o senhor determina? Pode, eu acho que para fluir melhor, a gente faz as perguntas no final. Mesmo que tenha que retornar algo, para ficar mais frutífero, né? A gente vai mais... Sim, e às vezes pode ser que o senhor, no decorrer da palestra, o senhor tire a dúvida, né? Ah, sim, sim. Então, pessoal, vamos deixar os microfones fechados para não atrapalhar, porque depois quando a gente vai assistir a aula gravada, o ruído atrapalha muito, né? E quem printar a tela, for divulgar nas redes sociais, pode marcar Perícias Forenses ou ABSBC. E, último recadinho, no final vai ser disponibilizado um link para quem quiser receber o certificado dessa palestra pela OAB São Bernardo do Campo. Para apresentar o professor Rodrigo Xande Nunes, eu fiz um breve currículo dele aqui, porque vocês vieram para ouvir o professor Rodrigo e não a mim, né? O professor Rodrigo é procurador do município, advogado, professor na graduação em Direito e na pós-graduação em Perícia Judicial, mestrando e doutorando na Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, com extensão e estandares de proeba e débito processo na Universidade de Girona, Espanha, pesquisador na área do direito probatório, raciocínio probatório, epistemologia jurídica, atividade probatória e prova pericial. Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 116ª Subseção Jabaquara. Membro efetivo da Comissão Especial de Perícias da OAB São Paulo. Agora sim, com a palavra, professor doutor Rodrigo Xande Nunes. Muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, doutor Ícaro, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Agradeço também a subseção aí de São Bernardo do Campo pelo convite, sempre co-irmãs aí da subseção Jabaquara, né? Então, um grande abraço à diretoria e agradeço bastante o convite. E a comissão de perícias forenses lá da subseção de São Bernardo, que é também co-irmã da nossa comissão da seccional, que nós participamos juntos lá, né, Ícaro? Isso. E a comissão de perícias da OAB, pessoal, ela reúne peritos e também advogados, né? E justamente para facilitar uma troca de informações, aí, de conhecimento e ter maior proximidade, né? Gerar maior proximidade entre os atores jurídicos e os atores técnicos, científicos da prova pericial, né? E isso facilita bastante, né? Os advogados, eles têm pouco contato com os peritos e normalmente tem bastante conflitos aí, justamente por desconhecer uma área do outro, né? Os peritos também falam dos advogados também de uma forma
bastante belicosa, litigiosa, mas a comissão ela tem gerado bastante discussões e bastante aproximação, né, entre os peritos e os advogados. Então, isso tem facilitado bastante, isso tem ajudado bastante na produção da prova pericial, né. Vamos lá, ó. O que eu gostaria de iniciar a conversa com vocês falando sobre algo aqui que é muito difícil de encontrar, às vezes, que as pessoas, os próprios advogados aqui, talvez alguns aqui presentes, os próprios advogados, eles têm uma dificuldade, porque a gente tem, na graduação, né, na formação básica, a gente tem disciplina de direito processual, e a gente vai ter teoria geral do processo, depois a gente vai para as matérias processuais específicas lá na graduação, processo civil, processo penal e processo do trabalho. E a gente acaba passando rápido e não nos aprofundando em vários aspectos da produção de provas, né? E é um dos dois pilares do processo judicial, né? A produção de provas é um dos dois pilares, né? E isso dificulta bastante. O que acontece? Em especial no processo penal, as provas, elas sempre foram muito discutidas, e quando a gente fala de provas, a gente fala de todos os tipos de provas, tá? Prova documental, prova testemunhal, e aí entra a prova pericial, né? Todos os meios de prova que existem lá nos institutos processuais, nos códigos de processo, eles vão dar concretude a fatos que são narrados, né? E a gente discute muito pouco. Lá no processo penal, acabou se discutindo mais, acabou se aprofundando mais no decorrer dos tempos, dada a importância que a prova tinha para condenação ou absolvição dos réus no processo criminal, né? Então, você colocar ali um inocente na cadeia era algo que sempre foi muito combatido, sempre foi evitado aí pela área do direito, né, pelo estudo do direito ali, do direito penal, do direito processual penal. E nesse caminho, lá na Itália, surgiu um cara chamado Michele Tarufo. Michele Tarufo, ele foi ali um expoente falando sobre prova processual, né, a prova em geral, né, as provas, e muito específico, muito direcionado ali para soluções para processo penal, que sempre tinha muito problema em relação a isso, né, a preocupação muito grande em não se condenar um inocente, então se discutiu muito a questão probatória. E ali praticamente nasce o direito probatório, tá? E aí, lá no direito probatório, a gente teve uma escola que acabou migrando para questões processuais em geral, né, questões probatórias em geral, no processo civil, processo do trabalho, processo tributário, aplicável a qualquer área, que é essa faculdade de Girona, a Universidade de Girona, que é na Espanha, ela acabou reunindo aí, virou o epicentro do estudo do direito probatório no mundo. Então, hoje em dia, quando se fala de direito probatório no mundo, a gente tem como referência Girona. E lá eles criaram programas de pós-graduação, né, mestrado, e existem congressos anuais que eles produzem bastante conteúdo, e isso foi se espalhando pelo mundo, chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, lá em Girona, a gente vai ter alguns expoentes aí, se tivermos colegas da área jurídica aí quiserem ir atrás, nós temos aqui o Jordi Ferrer Beltrán, que ele é de lá de Girona mesmo, tem um outro Jordi, que é o Nieva Fenol, Jordi Nieva Fenol, ele é da Universidade de Barcelona. Carmen Vasquez é de Girona também, ela escreve bastante conteúdo. Daniel Lagier, que é da Faculdade de Alicante, e o Ronald Allen, que é o chamado como Ron Allen, ele trabalha bastante com direito probatório, e aqui no Brasil a gente tem figuras exponenciais aí como Gustavo Badaró e Vitor de Paula Ramos. Gustavo Badaró é um professor da USP, né, das Arcadas, da Faculdade de Direito da USP, da São Francisco, e direcionado ao direito penal, e o Vitor de Paula Ramos é um professor lá do Rio Grande do Sul,
e ele tem trazido bastante conteúdo de Girona para cá, né? O que acontece? A gente tem estudos que eles são mais filosóficos ou teóricos, né, de institutos próprios, ali, de teoria de geral de processo e epistemologia do direito, que a gente vai discutir o direito probatório, né? O direito probatório, na verdade, não é nenhuma matéria processual e também não é uma disciplina aí da área das ciências do direito filosófica, não é filosofia do direito e também não é especificamente direito processual. É uma mistura dos dois. Então, existe bastante conteúdo que é discutido que ele está em teorias de filosofia do direito, de epistemologia jurídica, né? E é uma epistemologia jurídica que ela acaba esbarrando em epistemologia científica quando a gente vai tratar justamente da validade das provas. Então, o que pode ser considerado como prova no processo, né? A gente, antes disso, vai discutir o que pode ser considerado como prova na ciência, né? Então, o que lá na academia pode ser considerado como prova de um feito, de um fato, né? Nos estudos todos ali de medicina, de biologia, de engenharia, né? E todos os estudos que se tem por aí, o que eu posso concluir que é uma verdade científica, né? E a gente traz esse aspecto para a prova, para a validade da prova, o que realmente pode ser considerado como provado dentro de um processo, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante essas questões aí de epistemologia científica, trazendo para dentro do processo, se torna aí uma epistemologia jurídica mais especializada, porque ela parte também de conceitos próprios das ciências, tá? Então, o que se discute muito no direito probatório, por exemplo, é metodologia. Então, a gente vai discutir muito metodologia, a adequação da prova, a contemporaneidade da prova, e esses são aspectos que são muito bem explorados, eles são avaliados pelos julgadores no processo, e eles são muito bem trabalhados pelos advogados que também conseguem conseguem manejar esse tipo de argumentação, de fundamentação, tá? Mas vamos lá, olha, prova pericial especificamente falando. A prova pericial, ela vai nascer, e aí, especial atenção dos peritos que não têm formação jurídica, ou que tiveram formação jurídica, mas não têm prática processual. Entendo que a produção da prova pericial, ela está no meio de um processo, né? Então, existem etapas anteriores, existem etapas posteriores, e o perito, ele acaba entrando no processo, no meio de uma fase processual ali específica, é uma fase de admissibilidade da prova. Então, já ocorreu no começo do processo, ele ocorre ali um contraste de teses, né? Existe uma tese da parte de uma parte, existe a antítese, né? Uma contratese, um combate ali, uma resistência da outra parte, e cada parte, eles vão trazer para o processo o seguinte, olha, para que vocês entendam exatamente onde vai entrar o assunto. A argumentação dos advogados, elas têm dois pilares. Um dos pilares é fundamentos de fato e fundamentos de direito, tá? Fundamentos jurídicos, fundamentos fáticos. São dois pilares que a gente trabalha no processo. Então, o fundamento fático é dizer para o juiz, olha, no mundo dos fatos, aconteceu tal situação. E dessa situação decorreu uma segunda situação, e isso decorreu um dano, que é uma terceira situação, por exemplo, tá? E aí, a fundamentação jurídica é dizer, olha, se isso se comprovar, se eu conseguir convencê-lo de que isso ocorreu de fato, esses argumentos que eu estou dizendo aqui na minha petição, ao direito ele diz que eu tenho direito a algo, que isso me socorre em tal situação, que eu tenho um direito a ver, uma obrigação de fazer da outra parte, ou uma indenização, de receber uma indenização, ou receber um valor de volta, né? Uma obrigação de fazer, uma obrigação de deixar de fazer, enfim. E aí você aplica o direito, pega o fato e faz a subsunção daquele fato, dizendo como que vai se aplicar o direito. E aí o que é muito importante? A fundamentação fática,
o papel aceita tudo, né? Então, a fundamentação fática sempre vai ter uma história de um lado e sempre vai ter uma outra história do outro. Às vezes, as partes concordam em relação aos fatos e elas vão discutir a aplicação do direito, tá? E, às vezes, os próprios fatos narrados, eles são contrastantes. Então, existe um conflito, existe um contraditório, né? Então, um fato, ele contradiz o outro, o fato narrado por uma das partes contradiz o fato narrado pela parte adversa, tá? E aí é necessário esclarecer isso, o juiz ele tem que se convencer. O juiz ele só vai precisar se convencer quando existe a controvérsia, tá? Então, se as partes concordam com determinado fato, não tem necessidade nenhuma de produzir prova nenhuma, nem a pericial, nem documental, nem testemunhal, nenhuma prova, tá? Então, a outra parte, ela acaba admitindo, ou ela confessa, ou ela narra os mesmos fatos, né, e aí subentende-se que ela está aceitando com aqueles fatos sejam verdadeiros, não se produz prova, e aí o juiz ele vai discutir o direito, e o direito é entre as partes jurídicas. Agora, havendo fatos que são contraditórios, controversos, aí é necessária a produção probatória. O que é muito importante aqui? Às vezes as partes, elas contam fatos que são decadenciados. Então, um exemplo, né, a pessoa que ingeriu bebida alcoólica, bate o carro, causa um acidente, no meio desse acidente, a pessoa se feriu, e após esse ferimento, a pessoa teve alguma lesão muito grave, ou veio a óbito, e aí é uma cadeia de fatos que são narrados, e todos eles precisam ser comprovados. Às vezes, a falta de um deles não dá nexo de causalidade, entendeu? Então, todos os fatos vão precisar ser comprovados. Então, talvez precise fazer uma perícia para se comprovar que a parte havia ingerido bebida alcoólica, por exemplo, né? Que uma das partes ali, a causadora do acidente, havia ingerido bebida alcoólica, nesse caso hipotético. E talvez uma segunda prova seja necessária para produzir, para que a ingestão da bebida alcoólica ocasionou o acidente ou agravou o acidente, e que o acidente ocorreu. Uma terceira se esse acidente causou lesão na pessoa. E um outro fato, provavelmente, vai ser se essa lesão realmente, o dano final, né, ou um óbito, por exemplo, e se ele decorreu desse acidente. Então, existem vários fatos que precisam ser comprovados aí. Talvez algumas com prova testemunhal, talvez algumas com prova documental, talvez algumas com prova pericial. O que o CPC diz é que quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, precisa de produzir prova pericial, e aí se nomear um especialista naquele objeto da perícia, né? Então, essa primeira fase é a fase da admissibilidade da prova, quando o juiz ele se depara com argumentos que são contraditórios, né, eles são contrários, eles são controversos entre si, e, muito provavelmente, a parte, ela requer a produção de determinadas provas que não foram produzidas até então, tá? Matheus, será disponibilizada a gravação? Sim. Boa noite a todos que estão chegando aí. Muito obrigado pela presença. Nessa fase da admissibilidade, veja bem, as partes, elas têm, originariamente, o ônus de provar o que argumentaram lá nas petições. Então, conforme vão contando as suas teses, eles vão montando os seus argumentos, né? Elas vão também têm a obrigação de dizer como pretendem ver provados. Então, eles podem dizer, olha, a prova aqui vai ser por meio de prova documental, essa outra prova vai ser por meio de prova testemunhal, e para esse fato aqui, eu preciso produzir prova pericial. Então, originariamente, quem alega a prova, né, originariamente, e aí, excepcionalmente, existem questões de distribuição dinâmica da carga da prova, existem questões de inversão do ônus da prova, por ser assunto, a questão de prova, por ser muito mal discutida na academia, talvez por falta justamente de disciplinas específicas, acabam tendo grandes problemas que a gente vê no dia a dia. Os peritos aí devem estar todos os dias se deparando com isso, né? Então, questão aí de quem vai pagar a perícia, por exemplo. Então, isso é um resultado de uma ocorrência aí
de distribuição do ônus da prova, tá? E aí, e esse ônus da prova, a parte, ela detém o ônus da prova, ela vai pedir, né, a produção da prova que ela achar necessária para dar concretude àqueles fatos narrados, e essa é a fase da admissibilidade da prova. O juiz ele vai chegar numa etapa de estabelecer o contraditório, ele faz o que a gente chama, aí os advogados estão carecas de saber, mas os peritos talvez não. Antes de vocês entrarem no processo, tem uma fase que chama saneamento do processo. Então, o juiz ele faz o saneamento do processo, ele vai ver se o processo, todas as partes que eram necessárias ingressaram, estão bem representadas, elas têm capacidade processual para agir, se as citações foram válidas e as pessoas entraram, se as provas documentais foram juntadas, se as custas foram recolhidas. Então, vários aspectos ali processuais são analisados pelo juiz, e ali o juiz ele vai dizer, olha, uma primeira etapa foi cumprida do processo. Agora nós vamos para uma fase que nós vamos instruir o processo. Nessa fase de instrução, eu vou verificar aqui quais são os pontos controversos, e aí existe uma falha muito grande de juízes, né? Infelizmente, os juízes, os magistrados, em uma boa parte, eles não acabam ingressando na magistratura pelo próprio sacerdócio que é a magistratura, eles acabam não se aprofundando mais em estudos mais aprofundados, né? São poucos os magistrados que nós vemos na academia, né? Então, muito devido ao grande sacerdócio que assumem, né? É muito trabalho, é muita responsabilidade realmente, e aí eles acabam não se aprofundando, mas aí o juiz, por exemplo, ele deveria, no momento do saneamento do processo, ele tem que estabelecer quais são os pontos que são controversos, né? Agora, os pontos controversos, e aí é um grande erro para magistrados, e os advogados aqui têm que ficar atentos, uma primeira fase ali que precisa ser questionada, precisa ser impugnada, precisa ser agravada e bem trabalhada, o juiz ele acaba estabelecendo os pontos que são controversos para ele, na opinião dele, tá? Esse é um grande problema, porque ele não é o único destinatário da prova. Ele é um dos destinatários da prova, e aqui no Brasil, pelo menos, eu sou um dos poucos que defende que ele é um destinatário do meio. Ele não é nem o último destinatário, também não é o primeiro destinatário da prova. O primeiro destinatário da prova são os advogados que estão ali no processo, né? Então, eles são os primeiros que vão olhar as provas e vão levar para os clientes. Eles viram para os clientes e falam, olha, juntou um documento ali, o que é esse recibo aqui, né? E, enfim, o primeiro destinatário é o advogado e a parte por trás, né? Com base nas provas que vão sendo produzidas, as partes elas podem se aproximar mais de uma possibilidade de acordo, né, de autocomposição, ou de mudança de estratégia processual, tá? É muito comum aí advogados melhor treinados, aí, eles acabam mudando de estratégia processual, deixam de combater determinados fatos ou determinados fundamentos jurídicos e passam a combater outros, né? Então, conforme as provas vão sendo produzidas, vai se trabalhando de forma diferente no processo. O advogado é o primeiro destinatário da prova que é produzida. O juiz ele está ali no meio, o juiz do primeiro grau, né, o juiz da primeira instância, que é o que preside a marcha processual lá na primeira instância, ele é um dos destinatários, ele está no meio, e também não é o último. Tem os desembargadores na segunda instância, né, os julgadores na segunda instância, caso de juizado, são juízes de primeira instância numa segunda atuação ali, num duplo grau de jurisdição, né, no exercício de duplo grau. Mas, veja, o juiz ele vai estabelecer os pontos contraditórios, né, os pontos que ele diz que são controversos. Ele tem que estabelecer os pontos que são controversos nas teses, mesmo que esteja aprovado por documentos, mesmo que esteja, ou que não esteja aprovado por documentos e provavelmente deveria ter sido aprovado por documentos, né, mas o juiz ele tem que estabelecer, os pontos controversos são esse. Digam as partes as provas que pretendem produzir. E aí é um primeiro grande erro dos juízes, aí, senhores advogados, é justamente o juiz ele dizer que o ponto controverso é aquele que para ele ainda é controverso, tá? É uma primeira fase ali que merece uma reprimenda ali da instância superior, né? Merece uma correção da instância superior
para que a parte possa efetivamente trabalhar os meios de prova que possui, né? Então, se ele quer uma prova testemunhal, ele insiste na prova testemunhal, mesmo que tenha adotado um documento, né? Em especial aí, a depender dos argumentos da parte contrária, às vezes a prova testemunhal ela é essencial, às vezes a prova pericial também vai ser essencial, né? Para confirmar a prova documental, por exemplo. Então, originalmente, o advogado ele não tem essa visão. Ele vai ter a visão conforme o contraditório vai sendo estabelecido. Então, ele vê, por exemplo, ele junta um documento, um recibo, comprovante de pagamento, alguma coisa assim. Se a outra parte não questionar, ok. E se a parte questiona? Aí, a única coisa que ele teria era a prova documental a fornecer. Então, ele vai precisar agora de uma prova testemunhal para confirmar que aquele fato que gerou o documento realmente foi um fato concreto, verídico, né? Então, o juiz, ao estabelecer os fatos contraditórios, ele tem que estabelecer os fatos que são contraditórios entre as teses das partes, né? Entre a tese e a antítese ali apresentada pelas partes, e não apenas aquilo que restou contraditório na visão do juiz, até mesmo porque ele acaba estabelecendo ali, de certa forma, um julgamento antecipado, né? É vedado ao juiz estabelecer esse julgamento antecipado. Então, ele diz que, olha, não há provas a produzir, ou indefere as provas, enfim, ele diz que não há fatos contraditórios, aquilo gera resultados funestos, né? Ele acaba antecipando já a visão dele, que a visão dele sobre aquele processo, e, na maioria das vezes, o juiz não leu o processo. A não ser que tenha questões incidentais ali relevantes, tudo se dá por ato ordinatório. Então, a marcha processual ela é automática, apresenta contestação, tem a citação, contestação, réplica, né? E aí tem uma regularização qualquer ali no saneamento, né, para sanear o processo. O juiz até lá ele não leu o processo, ele não analisou nada ainda. Então, o primeiro contato que ele tem é no saneamento. E lá no saneamento ele já estabelece o que está aprovado para ele ou não. Ele mal leu o processo, ele leu uma vez só. Então, primeira situação é essa, a gente precisa estar atento nessa admissibilidade da prova. Agora, a admissibilidade da prova é uma das primeiras fases. Depois nós temos a valoração da prova que já foi produzida. E essa valoração, na verdade, ela tem que ser trabalhada no curso da produção probatória. Então, a parte juntou documentos, o que deve ser impugnado, o que deve ser suscitada a dúvida ali, deve ser suscitada a dúvida. Então, a prova testemunhal, você deve suscitar a dúvida e não esperar a valoração final do conjunto probatório. Deve-se já trabalhar a valoração de cada prova que é produzida e trazida aos autos, né? Então, a admissibilidade da prova, ela começa ali no saneamento e com o ônus da parte definido para cada parte, né? Se é mantido o ônus originário, se foi distribuído de outra forma, e aí no processo é definida a produção probatória. Aí vai um comentário meu sobre existem várias situações que o juiz ele determina a produção da prova, a produção probatória em geral, né? Então, falando especificamente de prova pericial, o juiz determina a prova pericial. A gente saiu, até 2014, a gente trabalhava em um processo civil, e aqui nós estamos falando de processo civil. O processo civil, ele vai saindo daquele processo inquisitório, ele vai se transformando em processo colaborativo, e aí, com o CPC de 2015, os doutrinadores aí são unânimes em comemorar que o processo civil realmente se transformou em processo colaborativo. Significa o seguinte, o advogado tem um papel mais importante do que o juiz, tá? Durmam com essa, advogados. Senhores advogados, durmam com essa. O seu papel é muito mais relevante do que o do juiz no processo. Por quê? Porque você vai ditar a marcha processual, você vai ditar ali as provas que você vai trazer. O juiz, ele simplesmente preside o processo e vai produzindo e vai indeferindo aquelas que são realmente irrelevantes, né? Então, a produção probatória, na verdade, o ônus da prova está com a parte, e aí o advogado ele tem esse dever de produzir bem a prova, né? De produzir bem a prova, juntar documentos que sejam realmente confiáveis, que sejam realmente esclarecedores, que realmente deem concretude àqueles argumentos.
trazer testemunhas que realmente esclareçam os fatos, e produzir a prova pericial, e aí essa prova pericial ela deve resultar realmente em esclarecimento dando concretude aos fatos que são narrados, tá? Esse é o processo civil colaborativo, que é o que é atualmente vigente, e nós estamos aí já com 9 anos de CPC novo, e muitas coisas ainda não são aplicadas, uma delas é essa, né? Os juízes, eles ainda querem manter a batuta e determinar, e aí existe uma aberração hoje em dia que e está previsto no CPC, ainda está resguardada no CPC, mas é um resquício do processo inquisitorial, que é o juiz determinar a produção probatória. Quer dizer, a parte, se o advogado optou por não produzir a determinada prova, ou não juntar determinado documento, como é que o próprio juiz ele vai tentar forçar uma produção probatória ali, de forma a prejudicar uma das partes e de forma a privilegiar uma outra parte? Se o advogado daquela parte não trabalhou bem a prova, é um azar da parte, né? É um azar da parte. O juiz ele não pode conduzir isso, dar solução. O juiz ele vai julgar, né? Ele não pode ajudar a conduzir, a auxiliar aí algumas situações e facilitando para uns e prejudicando outras partes, né? Isso é um problema muito grande. Mas aí eu acho que, aos poucos, assim como as questões de gratuidade e justiça, aí, que também é um problema muito grande, o CPC 15 não é aplicado, desde 2015 ele não é aplicado com o espírito que ele trouxe novo em relação à gratuidade. Existe uma resistência muito grande ainda de magistrados de primeira, de segunda, até tem decisões da STJ aí também que são bastante problemáticas em relação à gratuidade e justiça, que o CPC de 15 trouxe uma outra visão sobre gratuidade e justiça. Então, e isso não é aplicado até hoje, ainda se fala de pobreza, ainda se fala de comprovar rendimentos, ainda se fala de renda da pessoa, ainda se fala, enfim, de várias situações, como o CPC 15 ele trata de outra situação, que é a autorizadora da gratuidade e justiça, e isso dá um problema muito grande para os peritos depois. O perito, ele quer questionar a gratuidade, porque ele entra na justiça gratuita, e aí ele recebe lá aquele auxílio de custo lá do tribunal, e ele fica indignado com o deferimento de gratuidade para uma parte ou para outra ali. Mas é isso, né? O resultado dos honorários do perito, ele é um dos resultados, dentre vários resultados danosos de uma má concessão de gratuidade e justiça, tá? Então, voltando aqui para a origem do assunto, na admissibilidade da prova, o juiz, ele tem, na verdade, que estabelecer o que é contraditório e vai perguntar para as partes, o que vocês querem produzir de prova a mais? E as partes vão dizer as provas que querem produzir, né? É muito atécnico o juiz, embora tenha previsão no CPC 15, mas desvirtua a natureza do processo civil hoje. O juiz, por exemplo, ele determinar uma produção de ofício, de prova pericial ou de qualquer outro tipo de prova, né? Se ele é o próprio destinatário da prova, ele tem que receber a prova elaborada e pronta, tá? Então, o ônus da prova está com a parte diz qual é a prova que tem que produzir, e aí nós vamos ter vários problemas nessa etapa da admissibilidade. Lembrando, nós vamos ter a segunda fase, que é a valoração da prova, tá? Então, na admissibilidade da prova, o que nós vamos analisar? Ó, foi deferida ou não foi deferida a produção da prova? A admissão da prova. Olha, está sendo admitida a produção da prova, vamos ficar na prova pericial aqui. Está sendo admitida a prova pericial, produção da prova pericial. Então, o juiz ele vai admitir, dentro do que foi estabelecido de contraditório, do que é controverso, que são fatos controversos, ele tem que definir qual é o objeto da perícia. Então, o que deve ser investigado ali e esclarecido ou dada concretude pelo perito, né? O que vai ter, qual é o objeto da perícia? Ele tem que estabelecer qual é o objeto. O objeto da perícia, ele tem que ser bem trabalhado pelo advogado que requereu a prova. Então, o advogado só dizer, eu quero prova pericial na área de informática.
Para quê? Você tem que explicar, olha, para dar concretude àquele argumento lá da petição inicial da contestação, dizendo que aconteceu tal coisa e isso decorreu o dano, ou não aconteceu tal coisa, por isso aquele documento não é original, enfim. Você tem que explicar qual é exatamente o objeto da perícia. Até para o perito, quando ser nomeado, ele é nomeado e ele já toma conhecimento de qual é o objeto da perícia. Aí o juiz, ele abre para... nós temos a questão da área de formação do perito, né? Então, a formação do perito ou a área da perícia, o juiz ele acaba determinando. Então, o objeto da perícia, a parte deveria, né? O juiz ele acaba fazendo de ofício, mas a parte deveria dizer, olha, eu quero fazer prova de tal fato, de tal argumento. Então, eu quero a prova pericial e o advogado deveria fazer, já desde logo, qual é a área do perito, a área de formação do perito. Por quê? Algo muito simples. A prova é dele. A prova é dele, o ônus da prova é dele, ele pode desistir. Ele pode falar, não quero prova pericial, não. Quer saber? Não quero, não. É na área médica? Não, muito caro. Não, honorários muito caros. Não quero mais, não. Ele tem o ônus da prova. O que acontece se ele declinar da produção probatória? Ele vai ter que ver aquele fato provado de qualquer outra forma, por testemunha, por meio de um laudo, um parecer que ele vai juntar no processo. Ele vai ter que rebolar ali para fazer a admissibilidade de outro tipo de prova que não a produção da prova pericial ali na forma do CPC, né, estabelecida como meio de prova típico no CPC. Então, o advogado ele tem que previamente já dizer qual é a área da perícia que vai melhor esclarecer aqueles fatos. E como que ele vai dizer isso? Como o advogado ele consegue manejar isso? Tendo um bom assistente técnico ao lado dele. Então, desde o começo, advogados têm necessidade de produzir prova pericial já desde o começo, desde a formação da petição inicial ou da contestação, tem que ter um assistente técnico dando suporte, dando auxílio, e esse assistente técnico tem que estar muito bem familiarizado com as normas próprias da profissão dele. Eu acabei de conversar hoje com uma perita de fisioterapia, uma fisioterapeuta, e aí eu estava me aprofundando com ela em temas específicos, e ela estava perguntando algumas coisas, eu falei, olha, o que o seu conselho diz? Falou, não sei. Eu falei, então vai lá e traz. Ela veio e trouxe uma norma do COFITO, né, do Conselho Federal de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, COFITO. Ela trouxe uma norma do COFITO. Ela trouxe um acórdão do Conselho Federal do COFITO que decidiu uma questão deontológica de um perito que não tinha determinado o requisito e atuou como perito e sofreu ali uma punição ali do conselho. Então, o perito tem que estar totalmente em dia com as normas próprias da profissão, tá? Então, é muito importante, e aí, com esse assistente técnico muito específico aí, ele vai dar todo o suporte na argumentação e na petição, desde a hora da petição ali, da contestação ou da inicial, ou da réplica, tá? Às vezes, talvez na réplica, mas vai auxiliar muito o advogado. O advogado vai ter que saber o que vai ser concretizado na prova pericial lá na frente. O que muito provavelmente, e a gente fala muito lá no direito probatório, a gente fala muito sobre a probabilidade do resultado da prova, tá? Então, é muito provável ou pouco provável, porque não existe prova absoluta, não existe resultado absoluto. Então, e afirmações categóricas, aí tem vários peritos até que já estudaram de forma mais aprofundada o tema, afirmações categóricas em determinadas áreas do conhecimento, elas são um tiro no pé às vezes, porque às vezes elas conseguem ser muito bem refutadas pelos assistentes técnicos, e não só pelos assistentes técnicos, mas às vezes por advogados que são bem especializados aí, justamente no que nós estamos falando hoje, que é a impugnação do laudo pericial, da prova pericial. Eu gosto mais de falar da impugnação da prova pericial, tá? Olha, veja bem, o juiz ele vai decidir qual é o objeto, ele vai falar qual é a área da perícia, e outro ponto que a gente tem que analisar na admissibilidade da prova, currículo do perito. A área da perícia, o objeto da prova pericial, o perito ele é obrigado a juntar o currículo junto com a proposta de honorários, é um dos requisitos lá do CPC. Para quê? Justamente para poder ver
Não é para o juiz ver, é para a parte ver, é para o advogado ver. Olha, realmente, estou vendo aqui o currículo do professor Sidney de Paula. Poxa, o cara é bom, olha aqui, o cara é perito há tantos anos, ele atuou nessa área, fez tal, obteve tais resultados, trabalhou com tais objetos de perícia aqui, então ele tem aderência com aquele tema, né, com aquele objeto da perícia. Realmente ele tem uma aderência, ele traz bastante conteúdo técnico. E aí, na fase da admissibilidade, você também apresenta assistentes técnicos. E aí, esses assistentes técnicos já pararam para pensar, em especial, acho que talvez os advogados, tá? Os advogados aqui, o assistente técnico, acho que ele está mais acostumado. Os peritos, eles estão mais acostumados com esse dilema. Por que eu tenho que indicar assistente técnico no processo? Por que eu tenho que trazer o nome do meu assistente técnico? O colega meu, se eu não sou tributarista, se eu vou trabalhar com alguma questão que esbarra em direito tributário, eu vou consultar um colega tributarista. Eu não sou obrigado a botar o nome do colega no processo, mas eu vou consultar ele. Falou, vem cá, tem um assunto aqui, ó. Tem um entendimento mesmo da STJ falando do tributo aqui, da não incidência do tributo tal, esbarrou nisso aqui o meu processo. E aí o colega ele vai me esclarecer, ou eu vou trazer ele para o processo, se a questão voltou para aquilo. Agora, por que eu tenho que trazer o assistente técnico para o processo? Só tem uma resposta, tá? O assistente técnico, primeiro ele traz o seu parecer. O assistente técnico, ele tem uma liberdade, o perito ele tem liberdade, ele peticiona nos autos, né? Então ele é previamente cadastrado no processo, em especial processo eletrônico, para poder ter acesso aos autos, para poder, né, peticionar ter acesso aos autos. O assistente técnico, ele adquire as mesmas prerrogativas do perito, iguais, é o mesmo parágrafo, é o parágrafo 3º do 473 do CPC. O assistente técnico tem as mesmas prerrogativas. Se ele quiser dançar a Macarena ou fazer pirueta para chegar no resultado dele, o assistente técnico pode fazer, não precisa acompanhar o perito. O assistente técnico não é feito para combater o trabalho do perito. Na verdade, o assistente técnico é feito para encontrar o resultado que realmente dê suporte àquela argumentação que foi feita, né? Então, ele pode se valer de uma metodologia própria, de exames próprios, que o outro perito não fez, o perito nomeado fez? Não fez, né? Tá bom, eu vou lá, eu faço, né? Várias vezes eu vi questionamentos de alunos aí, trabalhando como assistentes técnicos, falou, olha, o perito lá, ele tinha que fazer uma avaliação da área, do imóvel, não sei o quê. Poxa, eu uso o drone, o cara não usou nada, o cara olhou no Google Earth. Eu falo, você faz como? Eu uso um drone. Tá bom, usa drone e bota no seu parecer. Indica por que você está usando o drone, por que o Google Earth não é tão confiável e o seu drone é mais confiável. É isso, faz o seu trabalho, trabalha no seu parecer e, aí o importante, nos quesitos e nos esclarecimentos do perito, o assistente técnico vai ser de grande importância, porque ele justamente vai pegar nesses pontos do porquê que ele usou uma metodologia X, por que ele fez algo diferente e o perito nomeado não fez, tá? Ele tem que deixar bem claro isso no parecer e nos pedidos de esclarecimentos do perito, tá? Então, olha, nós estamos ainda na admissibilidade da prova, olha quanta coisa que você já vai trabalhando, os assistentes técnicos podem auxiliar os advogados a trabalhar isso, e os advogados vão trabalhando desde o começo isso, né? Na admissibilidade da prova, você tem várias questões que têm que ser trabalhadas ali para que a prova ela chegue madura, para que a prova pericial ela chegue madura, ela chegue muito bem elaborada, muito bem produzida. Então, admitir ou não a produção de uma prova é muito importante, mete agravo. Não admitiu, mete agravo. Se aquilo é importante, comprova lá na segunda instância, devolve lá para a primeira instância com determinação para produzir a prova pericial, né? Objeto da perícia, o juiz ele determinou um objeto, eu tive uma situação ali que eu fui consultado, deixa eu ver se eu me lembro ali, a parte questionou falsidade no documento e o juiz deferiu prova grafotécnica só. Objeto da perícia, prova grafotécnica, para saber se a assinatura é verdadeira ou não. O que o cara estava dizendo é que aquele cara não assinou aquilo naquela época. O argumento da parte, o argumento para combater o documento, para arguir a falsidade do documento, que foi juntado no processo,
que é prova documental, é uma das provas juntadas no processo, a parte arguiu a falsidade daquilo. O argumento não era que a assinatura não era titularizada ali, não emanava do punho escritor daquela parte. O que ele disse é que não foi feito naquela época. Eu não lembro se foi anterior ou posterior à data, mas o que ele estava argumentando era outra coisa. O juiz vai lá, objeto da prova pericial, perícia grafotécnica, nomeia o perito fulano de tal. E aí tem que trabalhar. Vai lá e impugne no perito. Perito, não se ofenda com as impugnações do advogado, tá? Não se ofenda. O advogado ele tem esse dever aí de trabalhar, porque ele não pode te ofender, né? Óbvio. Que ele não pode né? Ele não pode desqualificar o seu currículo. Na verdade, a gente fala de adequabilidade. O perito ele tem que estar encaixado exatamente com o objeto da prova, e o objeto da prova tem que ser bem estabelecido ali pelo juiz, né? Então, olha, o objeto da perícia. Eu tive uma outra situação também, que era a seguinte, vamos ver se eu me lembro aqui, eu estava lembrando, quando eu estava contando a história da perícia grafotécnica, eu lembrei, lembrei, em um processo empresarial, o juiz ele deferiu uma prova, produção de prova pericial, e nomeou um contador, perito contador. E o perito contador, olhei o currículo, perito contador, um excelente perito, né? E só que lá no fundo de direito ali que estava sendo trabalhado, o questionamento era a má gestão do administrador da empresa. E aí a gente sustentou que isso era uma perícia de administração e não contábil. Se o juiz entendesse que o resultado contábil influenciava, ok, nomeou um perito contábil, mas o argumento nosso era em relação à má gestão. A má gestão, a gente vai trabalhar as boas práticas de administração. Então tem que ser um perito, tem que ser um perito em administração para trabalhar isso. E aí o juiz lá rebolou e brigou e subiu para a segunda instância, ganhamos, comprovamos. Porque tivemos um suporte muito bom de um assistente técnico que é administrador, é um perito administrador aí com boa experiência, auditor de empresas, perito. Então, ele nos ajudou bastante, ele trouxe fundamentos científicos da literatura própria da gestão, dizendo que aquilo encontrar aquele objeto pericial é da área da administração, não é da área da contábil, né? O contador não conseguiria dizer se ele administrou bem ou mal, decidindo pelo pagamento de algo em detrimento de outro. Isso está na área da administração, não da contábil. E aí a gente, na segunda instância, derrubou, e é muito difícil encontrar aí, por amostragem, né, os próprios peritos conseguem dizer aí, é muito difícil achar um advogado que ele realmente maneja um agravo de instrumento bom, apto a reformar decisões em questão de prova pericial, tá? E a gente tem que ficar atento a isso. Olha, essa admissibilidade da prova, admitiu a prova, o objeto da perícia está bem estabilizado, está bem definido, o perito ele tem aderência com aquela área, você vê que ele tem uma aderência curricular com aquilo, ele tem experiência, ele tem formação, ele trabalha, escreve artigos sobre o tema, enfim, ele trabalha muito com aquilo, ok, ele tem aderência, né? Você traz o seu assistente técnico para o processo, vai vendo, olha quanta coisa que se trabalha na admissibilidade da prova para poder depois deixar a prova pericial bem definida, bem produzida, bem robusta. Aí nós vamos para a parte da valoração. Antes disso, deixa eu falar de uma coisa importante, olha. Na mesma fase que vai apresentar os assistentes técnicos, as partes elas têm que trazer os quesitos. Para que eu trago quesitos se o perito já sabe qual é o objeto da perícia? Já está lá definido. Por que eu tenho que trazer quesitos? Os quesitos eles servem para delimitar ainda mais o objeto da perícia. E aí o advogado às vezes pira e coloca lá uns quesitos sem pé nem cabeça, e que às vezes desviam e fogem, e deixa o perito confuso, e coloca o perito naquele risco grande, que é de colocar a frase típica ali de que, olha, quesito prejudicado. Então o perito ele responde, quesito prejudicado, porque aquilo muitas vezes foge do objeto da perícia,
né? E sempre que o quesito está prejudicado, era importante os peritos explicarem por quê, tá? Então, olha, está fora do objeto da perícia, isso é de outra área científica, não é da minha. Isso aí ele tem que perguntar para outro cara, não é para mim. É importantíssimo dizer isso, e é muito triste ver, às vezes, encheção de linguiça, né? Às vezes tem advogado coloca 40 quesitos, e você vai ver, olhar para os 40 quesitos, aqueles quesitos padronizados, quesitos que ele tirou da internet, quesitos ali que não casam com o objeto da perícia, que vai fugir muito, mas quesito é importante porque ele tem que delimitar o objeto da perícia. Então, olha, eu quero saber, por exemplo, datação de documentos. Eu quero saber se aquele documento foi assinado realmente naquela década, ou se foi antes, ou se foi depois. Então, aí eu estabeleço lá alguns quesitos, eu vou falando, olha, é possível verificar isso? Qual é a porcentagem, a probabilidade de precisão da sua análise? Você usou equipamentos, né? O equipamento ele tem selo do Inmetro, não tem selo do Inmetro, não se ofendam com esses quesitos. Na verdade, a gente vai definir, delimitar o objeto da prova e também, ao mesmo tempo, a gente já está trabalhando com uma possível impugnação lá na frente, porque às vezes o perito ele não responde, ou ele responde quesito prejudicado, ou às vezes o perito ele responde, ele não responde a contento, na verdade, vamos deixar dessa forma, ele acaba prejudicando lá na frente, possibilitando uma impugnação, porque às vezes, o vidilaudo, o famoso vidilaudo, né, Luiz? É complicado. Você vê, olha, por exemplo, perguntar se tem selo do Inmetro. Aí o perito ele fica no equipamento que ele utilizou ali para fazer um exame. O perito ele fica ofendido. Pô, selo do Inmetro? Vai lá e esclarece. Não tem o selo do Inmetro. Esse equipamento aqui, ó, não está em nenhuma das normas. É isso, é trabalhar o argumento. Por quê? Porque lá na frente esse advogado ele vai pegar, ele vai falar, olha, também ele olhou lá com o microscópio que não tem selo do Inmetro. E aí cabe ao juiz analisar ali se realmente tem fundamento ou não a impugnação que está sendo apresentada ali, com base na falta do selo do Inmetro, se aquilo realmente é relevante ou é determinante para o resultado, para a conclusão do perito, né, para a conclusão pericial. Tá? Então, quesitos importantíssimos nessa fase preliminar para definir o objeto. Existem os segundos quesitos que são suplementares, é muito confuso, é muito comum confundirem quesitos suplementares com esclarecimentos do perito. Então, naquela fase que depois de apresentar o laudo, abre para as partes, que aí seria, em tese, a impugnação ao laudo pericial, tá? Mas aí, na verdade, se pede esclarecimentos dos peritos. Aquilo é um pedido de esclarecimentos, não são quesitos suplementares, tá? Não são quesitos suplementares. Quesitos suplementares, eles têm que ser apresentados antes do laudo. É o artigo 469 lá do CPC, tem que ser apresentado antes do laudo. Por quê? Porque isso vai influenciar na conclusão do perito. O perito ele vai ter que trabalhar isso para trazer um laudo explicativo, um laudo claro, um laudo bem analisado, bem fundamentado. Então, quando que se apresentam esses quesitos suplementares? Lá nas diligências, tá? Aí eu vou fazer aqui uma interrupção, vou falar de o seguinte, olha. A fase da produção probatória, ela nasce ali na nomeação do perito. Então, nomeou o perito, estabeleceu o objeto da perícia, tal. Então, tem uma primeira fase, que é uma fase de estabilização, onde vai realmente confirmar aquele perito como nomeado, tá? Então, o perito aceitou o encargo? Aceitou. As impugnações ali, que a gente está falando de impedimento, suspeição e outros tipos de impugnação, tá? Porque inadequabilidade do perito, ou da área da perícia em relação ao objeto, ela também não tem previsão no CPC, mas por questão principiológica, né, a prova ela já vai viciada desde o momento que você nomeia um perito que não tem aderência com o objeto da perícia, né, ou a área de formação do perito não tem aderência ali com o objeto da perícia. E não é impedimento, não é suspeição, tá? Impedimento e suspeição são outras coisas. Mas passou essa fase, apresentou assistentes técnicos, definiu ali honorários, o juiz arbitrou honorários, está definido quais são os honorários do perito,
se o perito realmente vai ficar, vai permanecer, quem são os assistentes técnicos, e aí o perito ele tem que saber se tem assistentes técnicos ou não. Isso modifica até na precificação dos honorários, viu? Se tiver juízes me assistindo aí, olha, no despacho que você nomeia o perito, existe uma ordem definida no CPC, segue topografia. Magistrado, segue topografia, olha ali, ó. Manda para o perito, não é 5 dias para o perito e depois manda para as partes, manda para as partes se manifestarem sobre o perito nomeado, as partes vão trazer assistente técnico, as partes vão falar sobre o currículo do perito, a impugnação, a nomeação do perito, impedimento e suspeição, você deu estabilidade a isso, você devolve para o perito, aí dando 5 dias para ele estimar honorários e dizer se aceita o encargo. Por quê? Porque o perito ele já vai ver quais são os quesitos, quantos quesitos são, vai ver se tem assistente técnico ou não, e se são das duas partes ou não, tá? E aí, nesses 5 dias, ele vai precificar os honorários dele, ele vai ver o quanto de trabalho vai ter e quanto que vai custar isso, né? Então, eu vi 2 vezes na vida, tá? 2 vezes na vida o juiz fazer exatamente dessa forma. No despacho ele dá o prazo para as partes, e aí, na sequência, com a resposta ou no silêncio, abra-se ao perito, notifique-se o perito, para que ele apresente propósito de honorários e tudo mais. O perito, quando entra no processo, ele já tem objeto da perícia, quesitos, se teve impugnação, se teve impedimento ou suspeição arguidos, se tem assistentes técnicos ou não nomeados, aí ele vai entrar, aí nós vamos falar de dinheiro, aí nós vamos falar de honorários e tudo mais, tá? Então, é importante isso, assistente técnico nomeado e o perito, ele saber, o assistente técnico indicado, o perito já saber quem são os assistentes técnicos, inclusive, teve um aluno meu que ele me chamou, ele falou, olha, professor, eu tô ferrado. Eu falei, por quê? Caramba, o assistente técnico de uma das partes era meu professor na faculdade. Olha quanto que o cara deveria cobrar de honorários num negócio desse? O cara vai ter que ler todas as obras do professor agora. Eu falei, cara, sabe o que você faz? Ó? Dá uma olhada lá laudos dele, dá uma olhada ali no produção científica dele, artigos que ele escreveu e tudo mais, livros. Dá uma lida. Você já sabe como é que é mais ou menos o que ele vai bater. E ele não pode ser contraditório com ele próprio, né? Então, você já tem mais ou menos uma linha ali do que ele vai defender. E você não vai tomar surpresas e você vai fazer um trabalho ali que, né, óbvio, esteja preparado para. Você pode ter um posicionamento diferente. Então, você pode até dizer ali, falar, olha, a despeito aí do entendimento do assistente técnico e tal, presta lá homenagem ao seu professor, né, seja bacana, falar, mas eu adoto outra linha, eu adoto outra escola, eu adoto outros autores, né, adoto outra metodologia, eu prefiro essa metodologia, que pese o respeito que eu nutro aqui pelo meu professor, é isso, vai para cima, mas tenha uma firmeza, né, agora você vê, vai dar mais trabalho para ele do que se fosse um assistente técnico qualquer, vai dar mais trabalho para ele. Vai dar mais trabalho para ele do que se não tivesse assistente técnico? Vai dar mais trabalho para ele. Então, os honorários têm que ser maiores. Agora, olha, admissibilidade da prova, vai lá os quesitos suplementares, tá? E na valoração da prova, depois que o perito é nomeado, tem essa primeira etapa, depois que o perito é estabilizado, aí começa uma fase que ela é extraprocessual, tá? Ela é extraprocessual. Você segue pelo CPC, a única coisa que o perito se manifesta no processo e as partes também se manifestam no processo, o processo fica em silêncio durante um tempo, porque todos os atos processuais, eles estão ocorrendo extra-autos. O perito ele está realizando diligências, ele está visitando lugares, ele está colhendo materiais, ele está indo buscar um computador, ele está indo buscar documentos, ele está indo num cartório levantar uma escritura, ele está indo no local fazendo uma visita em loco, ele está colhendo materiais e levando para um laboratório para fazer análises, enfim, existe atos processuais que são atos processuais que são extra-autos. Então, nessa etapa, o perito só se comunica dizendo para o juiz, olha, só para você não ficar perdido, tá? Marquei uma diligência em tal lugar, dia tal, hora tal, já comuniquei às partes,
e as partes estão cientes, tudo bem? Então, o barco segue, tá? Então, existe, obviamente, um questionamento, existe uma corrente que fala de controle judicial da prova pericial, tá? Então, existe uma corrente que fala de controle judicial, o que é um problema, tem peritos que comemoram, tem peritos que acham um absurdo ficar desamparados do juiz, que tudo tem que falar com o juiz, só fala com o juiz, mas isso é um respeito à prerrogativa do perito. Isso ocorre com o oficial de justiça. O oficial de justiça recebe um mandado, depois ele só devolve dizendo, olha, eu fui no dia tal, falei com fulano, depois eu voltei no dia tal, falei com o Beltrano, depois eu fui lá num terceiro lugar, depois eu passei em 3 imobiliárias, fui fazer a avaliação do imóvel, depois ele chega com a certidão, ele conta tudo que ele fez extra autos. Isso acontece com o oficial de justiça, tá? Então, com o perito também é esperado isso acontecer. Ele vai, pratica os atos, óbvio, comunicando-se com as partes, né? Obviamente com os advogados, né? Com os advogados, o juiz não fala direto com a parte, ele sempre fala por intermédio dos advogados, dos procuradores. Então, fala com os advogados, fala com os assistentes técnicos, óbvio, vocês são colegas, né? É isso, vocês são colegas, fala com os assistentes técnicos, se comunique, realiza as diligências, tudo muito esclarecido, dentro do prazo estabelecido pelo juiz, entrega o laudo, e aí, a partir do momento que entregou o laudo, volta tudo para os autos, tá? Volta tudo para os autos a partir do momento que entra o laudo. E aí, entregou o laudo, aí é o momento de se pedir esclarecimento do perito, não são quesitos suplementares, os quesitos direcionam a conclusão do perito. Os esclarecimentos realmente esclarecimentos do perito. Perito, por que você fez isso e não fez aquilo? É coisa que você vai trabalhar lá na frente. É coisa que você vai trabalhar na apelação para anular a prova. É coisa que você vai trabalhar, de repente, no agravo do instrumento, tá? Dependendo da urgência ali. Então, você pede esclarecimentos do perito e o perito, ele presta os esclarecimentos. Você não vai direcionar entendimento do perito, o perito já tirou a conclusão dele. O momento de direcionar a conclusão do perito para adequar a sua tese ou não, ou desadequar, se você estiver da outra parte, né, desadequar a tese que você quer ver ali não bem provada, ou mal provada, ou enfim, do jeito que você quiser trabalhar, tá? Esse momento são dos quesitos e dos quesitos suplementares no momento das diligências. E aí o perito ele vai pegar todos esses quesitos e vai tirar a conclusão dele ali, tá? Vai tirar a conclusão dele ali no laudo pericial. Então, quesitos suplementares só na diligência, é só no momento da diligência. Obviamente, por que são quesitos suplementares? Porque os primeiros quesitos são o direcionamento de objeto da perícia inicial. Os quesitos suplementares é quando você está acompanhando a diligência e você verifica a metodologia e técnicas. Então, você viu que o perito foi num cartório X, mas não foi no Y, no vizinho. Então, você vai lá, quesito suplemento, tudo bem, perito, obrigado por me receber e tal. Advogado, pelo amor de Deus, você não direciona o trabalho do perito. O perito está presidindo o ato da diligência, tá? Palavra pela ordem, eu vou usar a palavra pela ordem. Olha, você usa a palavra pela ordem, você tem uma ferramenta própria no CPC que apresenta quesitos suplementares. É isso. Então, o perito não deixou entrar na sala, qualquer coisa assim, tá bom, o perito, tudo bem, não me deixou entrar na sala, tudo bem. Tá bom, vou apresentar meus quesitos suplementares conforme o artigo 469 do CPC. Ah, tá bom, doutor, pergunte aí, tá bom. Por que você não me deixou entrar na sala? Responde lá no laudo. Porque é isso, apresenta quesitos de uma forma muito tranquila, não precisa ter embate com o perito também com o advogado, né? Lembre-se que advogado tem prerrogativa, tá? Não adianta a leitura só do CPC, porque o direito ele tem muito mais coisas, tá? E mais outras leis, e entendimentos doutrinários, e entendimentos jurisprudenciais, e muita teoria, institutos próprios do direito. Então, não adianta a leitura seca do CPC. Lá no CPC fala de assistente técnico. A prerrogativa do advogado, ela está no estatuto. O estatuto é lei federal igual o CPC. Então, está no mesmo patamar ali, talvez mais abrangente, porque o CPC trata de processo civil, o estatuto ele trata de prerrogativa do advogado até extraprocessual, ou em processos administrativos, ou em qualquer outra situação, delegacia, inquérito policial, enfim. Quer dizer, o advogado ele pode acompanhar a diligência até da perícia oficial,
em processo criminal, no inquérito policial, por exemplo, mas ele não pode entrar na sua diligência do perito ad hoc nomeado para aquele processo, né, que estava cumprindo uma função pública ali. Devagar, o advogado tem prerrogativa de acompanhar a diligência. E aí nós vamos ter bastante discussão em área médica, em especial área médica. Nós temos uma discussão que ainda não finalizou, nós estamos debatendo com o CFM já, alinhar alguma diretriz comum, conjunta, entre o OAB e CFM, porque realmente existe um problema, existem problemas que não são problemas, na nossa opinião, que é trazida pelo CFM como problemas, mas na nossa visão não é, e existem problemas que são de verdade problemas mesmo que a gente tem que manejar da presença do advogado na diligência de perícia médica. Então, a gente está trabalhando em conjunto isso, mas no geral, perícia de informática, vou levar num laboratório para fazer tal coisa, diligência pericial, comunica os advogados, comunica assistentes técnicos, se o advogado quiser aparecer lá no dia tal, hora tal, ele aparece. Como é que você faz isso? Eu faço aqui o meu programa, chama XPTO, olha aqui como ele roda, aparece. Vai ter aquele monte de negócio que o advogado não faz ideia do que seja, porque ele não é técnico, tá? Ele vai olhar aquilo, ele vai presenciar, ele vai acompanhar, ele vai ver como é feito, e ele apresenta quesitos suplementares na hora da diligência. Então, a favor esclarecer qual é a versão desse seu computador, desse seu programa que fez a verificação. Ok, quesitos suplementares, vou esclarecer no laudo, é isso, de uma forma muito tranquila. Então, esclarecimentos do perito, que já é parte da valoração da prova, um início ali da parte da valoração da prova, esclarecimentos do perito, o perito já tirou a conclusão dele, já tem um laudo pronto, ele não vai mudar de ideia, ele não vai modificar, ele já adotou a metodologia que ele decidiu, e o perito ele tem que decidir pela metodologia dele, não pode o advogado direcionar, não pode o advogado sugerir, não pode o juiz sugerir ou o juiz determinar, tá? O perito ele tem a prerrogativa de decidir qual é a metodologia que ele vai adotar. Inclusive a escola, o fundamento científico, a diligência, o exame que ele vai realizar, é prerrogativa do perito, tá? Então, o assistente técnico também não pode induzir, não pode... mas eu gosto de fazer o exame com o pé nas costas, com a mão direita na nuca. Tá bom, então faz você, o assistente técnico, e apresenta seu parecer e prova que o seu resultado saiu diferente porque você adotou outra metodologia. Agora, olha, agora a parte mais importante. Prestados os esclarecimentos do perito, tá? Na mesma oportunidade é que são apresentadas, na verdade, quando você pede esclarecimentos para o perito e você juntou o laudo, aí você vai pedir esclarecimentos do perito, é o momento que o seu assistente técnico vai apresentar o parecer, tá? O assistente técnico, ele apresenta pareceres, esse pedido de esclarecimentos do perito, muitas vezes tem o auxílio do assistente técnico, mas, peritos, entendam, existem questões que são processuais, existem questões que são de epistemologia científica que os advogados têm ou deveriam ter capacidade de esclarecer, de trabalhar, tá? Então, questões metodológicas, o advogado não vai saber qual é a metodologia, mas se você não comprovar, por exemplo, ali, que é um requisito do laudo, tá? Requisito do laudo pericial. Se o perito não esclarece, não indica no laudo pericial qual é o método utilizado e esclarecer e demonstrar ser predominantemente aceito pelos especialistas da área. E eu já vi laudo pericial que não tinha uma nota de rodapé, não tinha uma nota bibliográfica. O cara tirou da cabeça dele. Era uma mulher, tá? Era uma perita, para ser mais preciso. E a perita, simplesmente eu perguntei, falei, tá, qual que é a metodologia, quais são os parâmetros, o parâmetro máximo e mínimo? Eu pedi uns esclarecimentos metodológicos ali, e eu acho que a perita assustou, porque ela devolveu, ela falou, minha metodologia que eu aplico é a da NR, da NBR, não sei quanto. Eu falei, peraí, cara, eu quero saber, mas quais são as balizas? Aí já passou a indicação, o juiz ele deu aquele despacho padrão de, olha, a perita é de confiança do juízo e é imparcial e etc, etc. Deu aquele despacho padrão, né, aquele despacho mitológico, tá?
mitológico, bateu lá, óbvio, subiu para a segunda instância, a perita teve que refazer, e é um negócio que eu acho um absurdo, mas eu bati e o tribunal comprou, os desembargadores compraram, tá? Eu falei, olha, ela tem que usar esse negócio aqui, e isso faz sentido na minha cabeça de leigo. Agora, você que é juiz e é leigo, faz sentido para você? Você que é desembargador e é leigo, faz sentido para você essa resposta dela? Faz sentido? Você se convenceu disso? E aí os desembargadores mandaram, o tribunal ele mandou devolver, falou, não, realmente. Agora, ela não esclareceu, eu vou fazer essa correção, viu, Anderson? Me desculpa. NBR, ela trouxe uma norma de NBR, né? Então, olha, da ABNT, então, eu sigo aqui a norma NBR número tal, mas não me trouxe as balizas, o que eu queria de resposta, ela não trouxe. Ela jogou lá porque devia ter alguma coisa pronta lá, ela jogou na resposta. O tribunal devolveu com determinação para que ela refizesse adotando aquilo que eu achava que era lógico. Olha o absurdo que chegou. Coisa que eu não defendo, tá? Que juiz, que magistrado, desembargador, quem seja, interfira na metodologia do perito, mas a metodologia da perita, ela estava no risco até de ser destituída ali. Eu bati a possibilidade, eu falei, se vocês acharem que tem que destituir, fica à vontade, nomeia a outra, ela devolve os honorários dela, e por mim tudo certo, tá? Mas se quiserem manter ela também, tudo bem, mas faz sentido isso que eu tô falando, por que ela não fez desse jeito? E ela não trouxe qual é a baliza mínima ou máxima, então eu acho que tinha que ter 10. Ela não falou qual é o mínimo, qual é o máximo, eu acho que tinha que ter 10 exames. Ela não falou, e eles mandaram, devolveram, falando, não, use aqui esses 10 que está sendo pedido aqui. E ela usou, estava extemporâneo, porque foi decidido 2 anos depois, estava extemporâneo. Então, aí eu bati, e aí, perita, tudo bem? Em cumprimento à decisão, eu refiz. Tá, adequabilidade da prova pericial agora. Tá contemporâneo esse seu resultado ou já mudou? Pode ter mudado, ela já joga, pode ter mudado. Você aplicou reajustes, tal, tal, tal? Não apliquei. Eu falei, aqui está falando que o índice tal subiu 30%. Você aplicou isso? Isso está considerando isso? Ou são valores da época? Ela responde assim, eu fui nomeada lá 2 anos atrás. Então, eu só estou fazendo o que o tribunal me falou. Acabou, eu vou derrubar essa prova de novo. Está na fase de subir agravo de novo. Entendeu? Estou só esperando o juiz dar o despacho padrão de novo dele, a perita de confiança do juiz, etc. Eu vou subir agravo de novo. É isso, de novo vai ter que refazer, e agora provavelmente a perita vai ser destituída e vai ter que devolver honorários. Né? Então, isso, perito, coloque o método utilizado, esclarece esse método que você está fazendo, demonstra ser predominantemente aceito pelos especialistas da área. Como que se faz isso? Eu tive um caso também que era uma psicóloga, uma perita de psicologia, que ela teve questionado o laudo e tal, e aí eu perguntei para ela, eu ia fazer a defesa dela. Lá no conselho, no CRP, tá? Por problema justamente aí enfim, estavam questionando a metodologia dela. Aí eu peguei ela e falei, vem cá, isso aí está sendo aceito, porque, olha, um conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, ele admitiu que pode ser que não seja possível isso, tá? Então, é um psicólogo conselheiro que está admitindo. Então, vamos lá, isso aí me traz o fundamento, tá contemporâneo, é um método aceito, esse método que você está aplicando? Aí ela respondia assim, porque, olha, veja bem, o Freud... Eu falei, não, peraí, não é Freud. Não estou falando de Freud. Traz artigo científico. Você pode me trazer artigo da Noruega. Você pode me trazer artigo da China. Pode me trazer artigo da Universidade de Pequim. Mas eu preciso de material científico, material acadêmico, e aplicando isso nos dias de hoje, dizendo que é o mais adequado, é o predominantemente aceito na sua área, né? E que isso está certo, é admitido pela sua área da ciência. Mesmo que no Brasil não aceite, mas se eu tenho lá fora aceitando, eu consigo trabalhar melhor. Às vezes as universidades aqui estão atrasadas, então a gente trabalha, fala, olha, lá na Noruega está sendo aceito, lá no Chile está sendo aceito. Isso aí não tem discussão, isso aí não tem problema, olha. E ela não conseguia sair, ela falava do Freud, falava, cara, não, é isso aqui, ó, me traz artigos contemporâneos, 3 últimos anos, eu quero produção acadêmica de 3 últimos anos,
traz aqui artigos que foram publicados em congressos e etc, etc, nos 3 últimos anos defendendo a sua metodologia, é isso que eu preciso. E ela foi atrás. É isso que precisa estar no laudo. Você demonstrar que isso é predominantemente aceito pelos especialistas da área, tá? E sempre, resposta conclusiva a qualquer dos questionamentos aí, né, das partes e do juiz, tá? Então, fundamentação em linguagem simples, coerência lógica. Então, olha, você vê, cara, o parágrafo 1º do 473, ele fala de coerência lógica. Como que você alcançou suas conclusões? Tem que ter coerência lógica. O advogado é leigo, o juiz também é leigo. Aí, o grande problema que a gente tem é, o advogado, quando questiona, o perito ele fica incomodado. O juiz, quando aceita, ele não fica incomodado. Mas o juiz é tão leigo quanto o advogado, como é que ele pode dizer que aquele laudo do perito é bom ou não? E por que o advogado não pode dizer se o laudo do perito é bom ou não, né? Então, existem questões, e aí falando sobre impugnação ao laudo pericial, existem questões que elas não são especificamente técnicas, elas ainda estão na esfera jurídica, elas estão na externalização dos resultados pelo perito. Então, o perito ele vai trazer os resultados dele, na hora que ele externaliza isso ali no laudo, tem que ter uma coerência lógica entre aquilo e uma explicação, linguagem simples, a fundamentação tem que estar em linguagem simples, você tem que demonstrar o método, você tem que esclarecer, ser predominantemente aceito pelos especialistas da sua área, e isso tudo influencia na valoração da prova. Agora, ó, a gente está falando de laudo pericial, tá? Impugnação ao laudo pericial. Já no finalzinho aqui, para a gente não esticar muito. Impugnação ao laudo pericial. Impugnação ao laudo pericial é uma parte da prova pericial. A prova pericial não é só o laudo. Ela é composta tanto lá na fase da admissibilidade, se o objeto da perícia ele realmente condiz com o que é o controverso, tá? Os fatos controversos, se a área de formação do perito tem aderência com o objeto da perícia, né? Então, são várias questões, os pareceres dos assistentes técnicos compõem a prova pericial, não é o laudo pericial, é o laudo mais os pareceres. Os quesitos formulados compõem a prova pericial. Então, o juiz, quando ele diz que está homologando o laudo pericial, é muito errado, senhores magistrados, por favor, vocês não homologam pericial nenhum. Na verdade, não existiria homologação, porque isso não existe no CPC, né? Então, na verdade, o que se existe é uma estabilização da fase da prova pericial, quando você estabiliza, e essa estabilização, os juízes dão nomenclatura de homologação, mas não é do laudo pericial, mas é da prova pericial. A prova pericial ela abrange até mesmo a admissibilidade, a validade da prova. Se não, por exemplo, o perito não convocou os advogados, os assistentes técnicos para participar de diligências, gera nulidade da prova pericial, não é do laudo, gera nulidade da prova pericial produzida. E aí você tem que refazer um novo laudo, fazer nova diligência, fazer um novo laudo, enfim, a conclusão pode ser diferente, porque vai vir quesitos suplementares. Então, existe uma construção probatória que é feita, e aqui a gente não está falando só do laudo, a gente está falando de toda a prova pericial produzida, que ela não é composta apenas do laudo, ela tem vários aspectos antes e depois do laudo, né, inclusive os esclarecimentos do perito, né, influenciam bastante ali na valoração, nessa estabilização da prova pericial, e a prova pericial, quando o juiz vai sentenciar, ele vai valorar não só a prova pericial, ele vai valorar todo o conjunto probatório produzido nos autos, tá? Independente do sujeito que tiver promovido, lá é o 371 lá do CPC, tá? Então, e o juiz ele vai ter que indicar as razões do convencimento dele. Então, não adianta dizer que o perito é de confiança do juiz. Isso, cara, isso é balela, isso aí eu derrubo fácil na segunda instância com 3 parágrafos meus, tá? Isso é balela, perito é de confiança do juiz. Não, a prova tem que ser convincente, tem que ter coerência lógica, tem que ter linguagem simples, né? Tem que indicar que é
qual é o método utilizado, se ele é aceito pelos especialistas da área do conhecimento, se existe contemporaneidade com essa metodologia aplicada, tá? Então, são muito mais coisas do que aparentemente aí a gente acaba vendo, tá? E o juiz, do nossa sistemática processual civil daqui do Brasil, ele é o sistema de livre convencimento motivado. Então, o juiz ele tem liberdade de apreciar a prova, mas ele tem que fundamentar. Olha, a prova testemunhal, ela rebateu aqui, né, uma conclusão do laudo aqui, do perito. O perito concluiu tal coisa, mas, pô, uma testemunha, ela afirmou o contrário aqui, é uma testemunha, às vezes a prova testemunhal, ela tem um valor grande, não existe tarifação da prova, né, então, não existe a prova pericial, ela é maior e a prova testemunhal, ela é menor, a prova documental está no meio, né, não existe isso. A prova pericial, ela pode derrubar uma prova documental pode derrubar uma prova pericial, uma prova testemunhal pode derrubar uma prova pericial. Uma prova pericial pode derrubar uma prova testemunhal, né, óbvio. Então, não existe tarifação, não existe valor maior ou menor para cada meio de prova produzido. Mas o juiz ele vai ter que botar tudo na balança e ele vai dizer as razões ali do seu convencimento em relação à prova que foi produzida, ao conjunto probatório que foi produzido, prova documental, prova testemunhal, depoimento das partes, e aí prova pericial, que são os principais aí que são produzidos, os principais meios de prova que são produzidos. Pessoal, acho que é isso para fechar aqui, sem esticar muito, vamos abrir a perguntas, Ícaro. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, professor. Alguma pergunta? Quem quer falar? O link, né? Eu preciso. Obrigado, viu, Matheus? Enquanto o pessoal faz as perguntas aí, eu vou pegar o link aqui para a distribuição. Pode ficar à vontade, pessoal. Pode abrir o microfone e falar aí que eu vou. Doutor Rodrigo Xande, boa tarde. Grande Ricardo Capozzi, doutor Ricardo Capozzi, boa tarde. Eu devia ter ligado para pedir desculpas pelo comportamento. Oi. Boa Rodrigo, noite, Ricardo. parabéns pela sua explicação. Eu queria que você fizesse um comentário. Nós estamos discutindo aqui, entre outros colegas peritos, a aplicação do artigo 466, que tem, acho que é o parágrafo 1º ou 2º, acho que é o 2º, em que o assistente técnico ele tem o direito de acompanhar tanto as coletas quanto os exames. Mas vamos pensar assim, um exame que nós fazemos da área da computação, às vezes eu faço um exame que demora 30 horas, né? E ele esquece prevalecer dessa prerrogativa de participar das partes examinadas. Existe isso, na sua opinião? Como é que a gente pode tratar se a parte do exame não é a mesma para todos os tipos de modalidades de perícia, né? Acompanhar essa fase. Lembrando que eu, no meu caso, né, você sabe que eu trabalho só com a parte da computação, da informática. Eu queria a sua opinião sobre isso, meu caro. Parabéns, Xande, maravilhosa a sua explanação, cara. Muitas dúvidas aqui, liquidadas aqui. Obrigado, meu caro. Ricardo Capozzi, além de um colega ali da Comissão de Perícias da OAB, é um grande amigo aí. Obrigado pela pergunta. Ricardo, é um problema. A gente tem essa previsão lá do 466, 466 segundo, né? E na verdade, é bem complicado. Eu acho que se o assistente técnico insiste, e aí, Ricardo, vamos se colocar no lugar do assistente técnico, né? O Ricardo, como assistente técnico, o que ele faria, né? Ele vai precisar fazer uma estratégia junto com o advogado ali, de trabalhar o resultado do laudo pericial ali que está sendo produzido. É óbvio que vai bater em algumas questões ali, talvez ali procedimentais do perito, né? De novo, a gente precisa estabelecer um resultado ali que tenha coerência lógica. Porque nós, advogados lá do outro lado, vamos imaginar, você está com um assistente técnico, o assistente técnico está insistindo, não está do meu lado, eu sou o adverso. Eu lá do outro lado, eu preciso entender exatamente qual que é a extensão
dessa impugnação, dessa insistência, ou se tem necessidade ou desnecessidade. Tem que ter uma coerência lógica. O juiz também é a mesma coisa. Na hora que ele vai analisar, ele vai falar, olha, tá bom, tá bom, melhor devolver, vai. Eu acho que... Por que o perito não deixou, né? Por que não deixou? Bom, vamos ver. Você vê, Ricardo, o que poderia ser feito, por exemplo? É um programa aí que vai fazendo uma análise, alguma coisa assim, vai fazendo um exame, né? Não tem uma possibilidade de abrir aí de gravar a tela enquanto vai passando, e aí os algoritmos vão aparecendo, ou disponibilizar eles ao vivo. Você quer o quê? Você quer acompanhar? Tá bom, ó, tá aqui o link, acompanha pelo Zoom, fica a madrugada inteira aí assistindo no Zoom, tá aí, ó, o link foi disponibilizado, fica um abraço. Entende, Ricardo? Tem situações que dá para dar solução, às vezes dando uma solução, qual que é a finalidade, para que ele quer realmente acompanhar aquilo, né? Porque vamos combinar, se você usa um programa ali para fazer um exame qualquer, se ele usar outro, ele poderia usar o mesmo. Ele passa um scanner dele lá, o mesmo programa, a mesma versão, enfim. Se ele não tem, ele deveria ter. Agora, se ele quer acompanhar, se você gravasse a tela, talvez funcionaria, não sei. Entendeu? Pensa pelo assistente técnico, o que você gostaria de ver lá do outro lado? Você está desconfiado que o cara, na verdade, vai passar para um terceiro, né? Você está desconfiado que ele diz que usa um programa de última geração, mas ele vai rodar naquele lá feito em Access, sabe? Então, você está desconfiado mesmo daquilo? Então, você quer acompanhar? Tá bom, pode acompanhar. Para ver se teve interrupções ou não, talvez. Vamos imaginar alguma coisa de lógica? Talvez para ver isso. Teve uma interrupção no exame, e isso é relevante, né? A gente tem que entender aí qual que é a necessidade do assistente técnico, tá? E tem que ter essa coerência lógica para a gente aqui desse lado, né, os advogados, o juiz e os desembargadores, e aí é uma falha muito grande, tá? Às vezes a gente fica preocupado, o juiz, vocês produzem, o perito produz resultado muito mais para a segunda instância do que para o juiz, porque quem vai decidir no final é efeito devolutivo, né? Você devolve o poder decisório para a segunda instância examinando provas. Depois STJ, TST lá no trabalhista, STJ, STF, eles não adentram, eles não examinam prova, mas a segunda instância examina. Os tribunais examinam nesse recurso, esse primeiro recurso, o tribunal ele examina a prova, ele se debruça na prova, tem que ter essa coerência também. Lógica, e ali, meu amigo, é o seguinte, perito de confiança do juízo, desembargador nem sabe falar teu nome direito, cara. Aquele juiz lá talvez te nomeou algumas vezes, mas, poxa, desembargador lá da Câmara tal, TJ de São Paulo tem mais de 500 desembargadores. O cara nunca ouviu falar nem do meu nome, né? Então, e ele é destinatário da prova, a gente vai trabalhar isso no recurso de apelação, tá? Tenta entender isso, vê se ficou esclarecido, aí dá um joinha para mim, Ricardo, por favor. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Sidney também levantou a mão. Manda ver, Sidney. Oi, doutor. Veja bem, professor e doutor Xande. Só contribuindo com o Ricardo, eu já passei por uma situação desse tipo aí. Vocês estão me ouvindo, né? Está me ouvindo? Estamos. Então, queria baixar a mão e acabei não conseguindo ali. Já aconteceu uma situação desse tipo, o Ricardo. O Ricardo também eu conheço, ele me conhece também. E eu avisei o juiz. Inclusive, foi um caso que ele falou 30 horas, o meu ia dar quase 40 horas de coleta ainda. E o advogado, doutor, o professor Rodrigo, ele queria participar. Eu falei assim, olha, veja bem, é questão técnica, né? Questão técnica. Quer participar? Tudo bem. Olha, eu vou fazer o seguinte, não dá para participar porque eu não trabalho só naquele processo. Eu falei isso. Não falei nessas palavras para o juiz, falei com outras palavras mais apropriadas. Mas foi tipo assim que eu falei, eu não trabalho somente para aquele processo, eu trabalho para outros. E o que eu fiz, professor Xande? Eu fiz exatamente o que você falou. Eu rodei o programa, coloquei lá a barra, o Ricardo sabe muito bem o que eu estou falando, a barra de controle que está em produção lá, né, de processamento, estava lá, dizendo lá, sei quantas horas, 120 horas lá, tá passando lá, tirei aquilo e falei, excelência, não tem como eu ficar à disposição. Nós colocamos o programa para rodar e saímos.
deixa lá no servidor rodando, vou fazer outra coisa. Eu não posso ficar 30, 40 horas ali do lado o advogado e o assistente técnico, ele que questiona o meu laudo depois. Obviamente, todo mundo sabe, eu não falei nessas palavras assim, estou fazendo uma analogia do que eu coloquei para o juiz. E o juiz entendeu isso daí, porque é muito difícil isso daí, a gente tá uma pessoa do lado e a gente tem que ficar ali e o programa fica rodando, o programa é estático, fica lá rodando, né? Mas é só um complemento. Mas o que eu queria parabenizar mesmo pela sua palestra, muito, muito boa mesmo, e naquele ponto do currículo do perito, tá? O perito, ele tem, quando é nomeado, ele tem que ser um profissional daquela matéria. Por exemplo, nós de informática, eu já peguei perito que era engenheiro eletrônico, você entendeu? Eu já peguei perito que era de engenharia elétrica, né? E era algo exatamente de programação de software. Como que um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico são áreas diferentes, ou seja, eles são engenheiro elétrico, eu sou de informática. Então quer dizer que eu posso fazer perícia em engenharia elétrica? Não posso. Eu posso fazer perícia em engenharia eletrônica? Não posso. São faculdades diferentes e distintas. Né? Nós estamos falando de 3 faculdades, informática, engenharia eletrônica e engenharia elétrica. Então, o currículo, como o professor falou, tem que ser fundamentado naquilo que é a profissão do perito. Então, muito importante essa sua fala, gostei muito, parabéns, e novamente, não tomando tempo, parabéns à OAB por proporcionar um professor nesse gabarito para dar essa palestra. Parabéns, é só isso. Obrigado, Sidney. Deixa eu só... sem esticar o assunto também, porque ele é muito longo, mas isso diz respeito a uma dificuldade, a uma deficiência muito grande, que é do cadastro dos tribunais, tá? O CPC 15, ele pensou num negócio tão maravilhoso, e os tribunais não aplicam até hoje, né? Na verdade, o que seria um grande auxílio aí, no cadastro do tribunal, você fazer indexação por objetos. Então, você coloca lá hashtag de temas que você tem domínio, né? E aí isso facilita. E aí o próprio juiz, na hora de nomear, ele consegue pincelar a hashtag na área, e aí você sabe, olha, ele domina tais áreas, ele já atuou, inclusive, em processos aqui com esse objeto falando sobre esses temas aqui. Então, mas é uma dificuldade muito grande, isso dá um tema inteiro, dá uma palestra inteira para falar sobre o cadastro, porque, inclusive, isso esbarra na credibilidade do perito, isso esbarra em várias outras questões aí, e relacionadas ao currículo do perito, e de realmente adequação do perito com perícia judicial, né? Então, dá uma palestra inteira para falar sobre isso, viu, Sidney? Mas realmente é isso, é uma dificuldade grande. E a questão das áreas aí, por isso que tem que estar muito bem assessorado o advogado com assistente técnico, para a gente saber exatamente até onde pode ir ou não aí o perito, ele pode ir com maestria ou não, né? Porque nós somos leigos, né? Nós atores jurídicos somos leigos. Tá? Exatamente. Na parte de informática, quando eu sou especialista em crimes cibernéticos também. E às vezes eu me deparo com até assistente técnico que nem é da área de informática, você entendeu? E às vezes ele quer questionar o meu laudo, e pois nem é da área de informática. É difícil também. Pois é. Obrigado, viu, Sidney? Obrigado. Devolver para o Ícaro agora, dar uma continuidade aí. Eu vi que o Adércio e o Leonardo levantaram a mão aí, mas só para dar uma abreviada aqui, eu preciso paralisar a gravação, porque eu preciso liberar a Cíntia da OAB. Muito obrigado aí, Cíntia, me desculpa aí por qualquer coisa. Muito obrigado. E a semana que vem, no dia 6, nós teremos uma palestra com a perita, a doutora Rita, sobre perícia grafotécnica na área previdenciária e trabalhista. O professor Rodrigo, o seu certificado vai ser liberado, não sei se já foi, mas vai ser liberado no seu e-mail hoje ainda. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado. Aderson com a palavra. Antes, deixa eu fazer uma propaganda da Rita. A Rita é fera, grande perita aí, conhecida, muito aprofundada, também membro lá da nossa comissão, Ícaro.
e já vi palestras dela, a Rita é magnífica, tenho a oportunidade de acompanhar também a palestra dela. Pronto, agora está com a Dersa.